Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras, entrando hoje no primeiro capítulo do livro Depois 50 anos depois, e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento até Deus, rogando a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que estas bênçãos, Senhor, possam adentrar os nossos íntimos, possibilitando aos nossos corações se alegrar com a proximidade do Natal, que nós lembremos que esta data não deve ser uma data que passe pura e simplesmente pela nossa vida, sem que nós nos aproveitemos e mudemos conceitos, valores, parâmetros, que tudo isso, Senhor, possa estar conosco através desses amigos espirituais que tanto nos amparam. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e a tantos outros a quem somos gratos, reconhecidos, e em teu nome, Senhor, iremos começar a reunião dando graças a Deus. Então nós vamos entrar num primeiro capítulo, uma família romana. E é importante esta percepção, que ele é bem claro, porque esta análise nós vamos visualizarmos em Esmirna, mas a família romana era algo que, primeiro, deu àquele império uma solidez. Segundo, eles prezavam muito a presença desta pater família, do pai, da mãe, dos patrícios romanos, que iriam nortear moralmente a todos os outros, as outras criaturas com as quais elas conviviam. Então nós vamos adentrar nestes meandros. Aqui nós estamos vendo Esmirna, no ano 131 da nossa era. Aqui Esmirna hoje é da Turquia, mas a época era de Roma e já havia sido da Grécia. E aqui nós vemos o mar Egeu, que agora está ao lado de Esmirna, uma cidade hoje próspera, grande, as construções que se reportam ao Império Romano. Então é importante essa noção. O Império Romano, ele levava todos os seus cabedais culturais, todos os seus conhecimentos arquitetônicos. Então ele ia influenciando aqueles povos, primeiro com construções. Ele respeitava as religiões, mas ele fazia com que estivessem ali os centuriões comandando, criando impostos, cobrando impostos, mantendo uma paz, uma certa unidade. Então tudo isso era algo que era percebido, que os romanos, eles tinham a noção, assim como os americanos, de propagandear a sua cultura, os seus conhecimentos, a sua arquitetura, o seu modo de vida, e fez com que muitos judeus, muitos aí agora que estavam em contato com eles de outras localidades, vissem a beleza das construções, a segurança e mais. Nós estamos aqui vendo as 7 igrejas da Ásia. Então, Esmirna fica ali ao lado de Éfeso, de Sardes, da Filadélfia, de Laodicídia, Pérgamo, Tiatira, que são as 7 igrejas que são relatadas no Apocalipse. E estavam sob a influência direta de João, o apóstolo João, que residia em Éfeso e ficou aqui em Patmos um período exilado, um período de 1 ano, segundo a mediunidade de Geraldo Lemos Neto, no livro Inácio de Antioquia. E aí nós vamos, e lá ele recebeu o Apocalipse, e lá ele teria escrito também o seu evangelho. Então nós estamos ali colocando que é neste local que o Império Romano havia chegado. Mas vamos continuar. O Império Romano, na época de Trajano, que é o pai adotivo de Adriano, foi o momento em que ele mais se propagandeou, mais províncias, mais locais ele teve. Então nós vemos aqui as províncias ligadas ao Senado, ligada ao Senado, a províncias imperiais e os clientes. E clientes eram poucos locais. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: em geral, ele fazia com que as pessoas que eram patrícias, que haviam adquirido um cargo de pretor, de questor, de cônsul em Roma, iriam agora auxiliar comandando a estas localidades.
Então era desta forma que ele fazia com que o governo estivesse se espraiando, o governo romano, e eles estivessem sabendo o que estaria acontecendo. Vamos ouvir perguntas. Não existe, né, o ser na história, nas coisas, mas se o Império Romano tivesse dado certo, né, absorvido o cristianismo, teria existido, de certa boa forma, teria existido a Idade Média, o Império Romano teria sobrevivido e virado, diríamos, o Império único do mundo ocidental? No Livro dos Espíritos é perguntado sobre as etapas em que o mundo adentra, que vai agora saindo da barbárie, chegando até um mundo civilizado, e eles dizem que o coroamento dessa civilização ocorre quando os valores agora morais, os valores espirituais se instauram. Porque vemos, por exemplo, quando um povo qualquer ou uma pessoa qualquer, ela tem tantos valores amoedados, ela tem tantas possibilidades disto e daquilo, se ela não buscar na cultura, se ela não buscar nos valores morais, nos valores espirituais, ela fica, de alguma forma, descompensada. E é isso que ocorreu com o Império Romano. Quando teve a oportunidade de conviver com os postulados do Cristo, assim como a Grécia havia tido a oportunidade de conviver com os postulados de Sócrates, para ocorrer o coroamento desta civilização. Então não teria ocorrido com certeza a Idade Média e nós teríamos antecipado muitas coisas, mas era esperado que os espíritos recalcitrantes do mundo ocidental, os espíritos mais materializados, dificultassem a tudo isto. Então, os dois povos mais difíceis, o povo indo-europeu, que deu origem agora ao mundo ocidental, e o mundo judeu, porque eram muito orgulhosos. Mas vamos agora adentrar na história propriamente dita. Deixai passar o nobre tribuno Caio Fabrícios. Então, veja bem, nobre tribuno. Nós vamos ver que Caio Fabrícios veio agora, por uma determinação do imperador Adriano, saber o que havia ocorrido na localidade da Judéia, onde havia ocorrido, como nós vamos relatar e conversar, guerras estas que mostravam uma rebeldia dos judeus, uma insatisfação dos judeus com o reino pequeno, o reino da Palestina, mas o centro administrativo era na Judéia, em Jerusalém. Eles não se mantinham, não aceitavam o comando dos romanos, mesmo que esta convivência estivesse, de alguma forma, entre os maiorais do Sinédrio e os romanos, de uma forma surda, de uma forma velada, a os interesses serem mantidos. Então, veja bem, o nobre tribuno veio para uma tarefa, lugar para o nobre representante de Augusto. Então, aqueles que ali estavam com ele, os escravos que estavam levando esta liteira, que era a forma pela qual eles se movimentavam, era a forma pela qual os romanos agora iam aqui e acolá. Haviam carruagens, haviam coisas similares. Haviam bigas, haviam quadrigas, haviam formas deles se locomoverem, mas quando era uma única pessoa, era de uma forma com essas liteiras. Então, olha que interessante. O interessante é que este rapaz, que nós vamos ver, ele vai mostrar uma certa aproximação com Eovídio Lúcio, uma amizade. Eovídio Lúcio e a família estavam esperando para retornarem a Roma. E o interessante é que não vai ser mostrado, não vai ser colocado a seguinte situação. Esse Caio Fabrícios vai casar com Eovídia Lúcio, filha de Eovídio. Então, se ele vai se casar, era um casamento que já estava prometido, já estava arranjado, com certeza. Ele teria mais ou menos a mesma idade de Eovídio Lúcio, ao redor de 40 anos. Olha que interessante como ele continua a relatar. Seguindo a liteira, caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita. Olha que interessante. Estava ao lado desta liteira um homem que estava provavelmente com 45 anos,
é Nestório. Nestório, então, como nós vimos, ficou 7 anos apenas no plano espiritual. 7 anos, mas esses 7 anos foram anos em que ele esteve lúcido. Por que eu estou colocando isso? Porque o que nós vamos ver adiante é interessante, estas lembranças que ele tinha. Mas por que nos falam os experimentadores de regressão de memória, de análises de vidas passadas, que quando a pessoa retorna antes de 40 anos, quanto menos tempo ele ficar no plano espiritual, mais lembranças ele terá. Mas Elvídio Lúcius ficou 21 anos. Elvídio Lúcius morreu naquele episódio, como nós vamos nos reportar, do ano 70. E estava agora no ano 131 com 40 anos. Ele ficou 21 anos apenas no plano espiritual. E por que ele não tinha lembranças de um passado? Porque ele ficou dormindo neste período pós-morte, neste período da espiritualidade? Será que ele ficou agora envolvido com aspectos outros, enquanto Públio Lentulus estava lúcido? Muito provavelmente. Públio Lentulus estava lúcido agora, tinha o perfil israelita. E nós vamos colocar, não tem senões. Por que ele volta agora junto ao povo israelita, povo este com o qual ele lutou no ano 70, povo este com que ele ficou saudoso quando eles voltam, ele e Lívia, para o império? Eles ficam saudosos diante de tantos meandros, de tantas conjecturas enfermiças que ali se instauram. Eles conjecturam, eles agora pensam em retornarem agora à Palestina. Por conta disso, desta saudade, por conta deste endividamento, desta utilização indevida em que ele foi representando Vespasiano, o imperador, ele agora volta como israelita. Nada na vida é o acaso. Nós nos reencontramos com os nossos erros e, de forma geral, nós agora estamos situados em situações inversas. Ele, que fora um patrício romano, agora iria conviver com o patrício sendo um escravo. Olha que interessante. Então, ele trazia a fisionomia e um orgulho silencioso e inconformado. Então, ele traz aqui um perfil psicológico que é importante esta avaliação. Por quê? Porque ele volta tendo tido primeiro contato com o cristianismo antes de desencarnar. Ele conversava com Ana, ele conversava com Flávia, ele chegou agora a entender as razões das reencarnações, ele entendeu o encontro que ele tivera com Cristo, que ele não teve, não soube aproveitar aquela oportunidade, ele entendeu tudo isso. No entanto, esteve no plano espiritual, como nós nos reportamos, junto com Paulo de Tarso, mas um orgulho ainda silencioso instaurava-se dentro dele. Isso denota que aqui ainda, mesmo tendo uma desencarnação difícil, ele não estava reabilitado. Ele estava começando o seu processo de reabilitação, porque ainda nós, e ele no caso aqui, ainda estava envolto por aquela ideia, porque uma coisa é aceitar mentalmente, entender, outra coisa é aceitar no coração. Então nos fala Paulo de Tarso, numa mensagem no Evangelho de Jesus, que isto é uma resignação, isto é um entendimento real, quando o coração coloca em prática aquelas verdades que a nossa cabeça já compreendeu. Mas aqui ele está mostrando como nós somos, apesar de doutrinado por João, apesar de doutrinado por Policarpo, de Joanes, apesar de doutrinado agora pelo cristianismo, um orgulho silencioso se fazia ainda, inconformado. A pessoa e somos verdadeiramente seres contingenciais. A contingência, o contexto, a realidade em que nós estamos nos leva a fazer situações e realidades que muitas vezes nós nem entendemos o porquê. Então, olha lá, a atitude era humilde, mas dentro de si, no seu espírito, um orgulho silencioso e inconformado. Apesar da atitude humilde, ele estava querendo transformar isto numa realidade verdadeira. Evidenciava condição inferior. Então, a atitude humilde é por conta dele estar sujeito às contingências do Império Romano. O Império Romano levava os seus tentáculos
dava as suas diretrizes e fazia com que as pessoas tivessem que se envolver com aquela realidade. Aceitasse ou não aceitasse. Se não aceitasse, a força instauraria aquela verdade que eles acreditavam ser a maior. Vamos ouvir perguntas. Essa, né, na questão interna, ele está falando dele mesmo, né, sobre a questão interna. Já agora, nos anos 1950, quando ele se materializava, as pessoas viam um senador romano muito sério, muito rígido, muito, né, e o Chico falava, até nervoso ele era. Mas aí estamos falando do externo. Sim. Então, uma coisa muda com o tempo e a outra não. Sim. O que acontece é o seguinte, ele aparentava nessas materializações uma tocha com quase 2 metros de altura, tinha toda uma voz imponente, tinha toda uma imponência física. No entanto, a estrutura espiritual havia se modificado desde Manuel da Nóbrega. A estrutura espiritual, ele passara por várias situações, mas a gente acredita que é fácil a modificação. Para andarmos centímetros a nível moral, é muito difícil. Para mudarmos algumas posturas que estão arraigadas de um passado de orgulho, de vaidades, de poder, de beleza, de dinheiro, é muito difícil. Vamos ouvir pergunta. E por que, por exemplo, ele aparecia como Publio Lentulus e não como Manuel da Nóbrega, que diríamos que é muito maior? Era alguma culpa? Não, não era não. É porque ele aparecia como Manuel da Nóbrega, ele aparecia em outras oportunidades, desenharam em várias situações, ele tinha agora a capacidade de plasmar o seu perispírito, mas, no entanto, quando você fala Hermano Manuel da Nóbrega, você está se reportando a Manuel da Nóbrega. E, aparentemente, seria esta a fisionomia que ele apresentaria. Mas, no entanto, ele não queria ser reconhecido no primeiro momento. Isso foi escondido, assim como o filósofo Basílio e outras existências que ele teve, para que não alardeasse. O que ele estava querendo denotar aqui é que ele havia sido um homem orgulhoso com o qual ele teria que se defrontar a todo instante, um homem que havia tido poder. E a gente precisa entender, isso deixa cicatrizes, marcas na vida de todos nós. Aquela criatura que era um legado do imperador Tibério, havia mandado ele para a Judéia, para que ele pudesse não apenas fiscalizar o que estava ocorrendo com o procurador romano, mas também com todas as localidades. Então, ele fiscalizou, ele verificou, e ele ali era os olhos e os ouvidos do imperador. Então, ele estava agora fazendo com que Pilatos fosse vigiado, todos ali estivessem sob a sua tutela. Então, ele tinha uma proximidade com o imperador, mas ele tinha uma proximidade com as possibilidades mais belas, materialmente falando, da vida na vida material, na vida exterior. Então, a pessoa tem que entender, isso não é fácil de tirar. E a pessoa, por muito tempo, vai ter saudade e ela não sabe do que é. É desta situação em que ele tinha escravos, ele tinha várias localidades, ele tinha várias possibilidades de comando, as pessoas se abaixavam às suas diretrizes. Ele era um homem trabalhador, cioso, um homem compenetrado, um homem culto. Por isso ele foi amparado por Paulo de Tarso. E já tinha uma bagagem espiritual. O que nós temos que entender é que é um espírito que há 40 mil anos está ao lado de Chico Xavier. E estando há 40 mil anos ao lado de Chico Xavier, neste momento aqui, ele estava preso ao orgulho, enquanto Chico Xavier já era uma potência espiritual. Já era João um grandioso espírito. Então, é importante a gente entenda como isso marca, como isso envolve as pessoas. Adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa. Veja bem, ele está dando diretrizes que nós não podemos passar por cima. Então, no semblante contrafeito, a pessoa está contrariada. Ela não sabe por que ela está contrariada. Ela entendeu o cristianismo, ela teve o conhecimento de João, ela teve todas as diretrizes, ela teve isso e aquilo. No entanto, algo não está superado na sua intimidade.
algo não está ainda trabalhado a um nível em que ele aceite de forma resignada, plena. Ele está aceitando exteriormente, ele está agora se subordinando a valores intelectuais, ele está se subordinando a isto e aquilo, no entanto, ainda contrafeito, ainda um orgulho silencioso, ainda inconformado, ainda não pleno nas suas realidades íntimas. O movimento da cidade, então, em Esmirna, o que vai acontecer é o seguinte: os judeus tiveram agora problemas e mais problemas desde o ano 70. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: os judeus não aceitavam o comando de Roma. Apesar de Roma dar a eles a liberdade religiosa, apesar de Pilatos ter lavado as mãos na crucificação de Jesus, eles pressionavam o Sinédrio para que as suas diretrizes se instaurassem. Então, apesar de haver um conchavo, por isso Jesus agora admoesta aquelas criaturas que estão mercadejando no templo, porque existia um conúbio entre os romanos e entre o Sinédrio, que aceitava tudo aquilo, aquelas oferendas, aqueles sacrifícios, viviam às custas daquilo. No entanto, o que vai acontecer é que, apesar de ter esta aparente entendimento, aparente composição em alguns aspectos, em outros, eles não aceitavam. E não aceitando, do que vai acontecer? Eles vão se rebelar, eles vão criar problemas ao Império Romano. E alguém pode me perguntar, mas não é a casa deles? Mas o que nós temos que entender é o seguinte: eles se colocavam como pessoas que eram privilegiadas. Outros povos foram comandados e viram que as benesses romanas chegavam àquela localidade, mas eles não aceitavam. Este foi um fator que levou a esta revolta. Vamos entender. Olha que interessante. O movimento da cidade de Esmirna crescera muito, sequentes à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Devastara a Judéia. Eles passaram de roldão por cima de Jerusalém. Quem? Os romanos. Porque começaram a ter motins, começaram a ter atitudes terroristas, começaram a ter em cavernas, eles se escondiam em localidades para que eles fizessem motins, se rebelassem e pudessem, a partir daí, pegarem o exército, os centuriões romanos, de sopetão, de calça curta, sem que eles esperassem. Então, a partir daí, quando se faz a revolta de Roma, quando Roma agora se instaura de forma intensa, e nós vamos ver de que maneira, eles devastam a Judéia para sempre. Olha que interessante. Um dos movimentos da diáspora foi este. Ocorreram outros movimentos de diáspora. Os judeus estão sempre saindo daquela localidade. Mas olha que interessante. Nós vamos descrever algumas coisas interessantes que foram feitas por eles, que eles repudiam nos dias de hoje. Não estou dando razão a ninguém. Não é isso. Todos que estão envoltos pela beligerância, pelo ódio, pela vingança, por atitudes doentias, estão se infelicitando. Remanescentes de antigas autoridades e de numerosos protoclatas. Então, veja bem, várias pessoas que estavam fugindo daquelas localidades, fugindo destas autoridades que foram mortas, pessoas que haviam deixado eles em situações dificílimas, estavam indo buscar abrigo, estavam indo buscar a vida para que ela se mantivesse, porque ali era um foco infeccioso, pois os romanos queriam construir uma nova cidade ali. Ali em Esmirna se acotovelavam famélicos, estavam esfaimados, estavam pessoas sem nutrição, estavam pessoas que não tinham agora possibilidade de emprego, em função de fugirem de um local em que, dizem os estudiosos, aqui no livro vai se falar de 180 mil, segundo os relatos de Caio Fabrícios, mas os relatos posteriores dos estudiosos relatam
que ocorreu a morte de 580 mil judeus. 580 mil judeus, neste momento em que ele se reporta, era isto, por subtraírem aos tormentos do cativeiro. Então, eles saíram daquele cativeiro, daquele local em que eles estavam sendo atropelados pelo Império Romano, após as vitórias de Sextus Júlio Severus sobre os fanáticos partidários do famoso Bar Cosima, que eu vou relatar. Então, o que acontece é que estava tendo uma revolta, estava tendo um motim, estava tendo uma rebelião. Esta rebelião, por algum momento, ela se fez vitoriosa. Eles agora condecoraram os primeiros pessoas que moravam agora na Nova Jerusalém, os judeus. Fizeram uma série de situações para que as pessoas entendessem que eles haviam tomado o poder. Quando isso se faz, o imperador manda com que um outro pretor, Sextus Júlio Severus, venha em auxílio a Tífio Runos, que nós vamos relatar, e acabe com aquela comunidade. Acabe com aquela comunidade. Vamos ouvir perguntas. A gente vê, né, o que o Império Romano fez no passado com os judeus. E a gente vê hoje o Império Romano reencarnado defendendo, né? Que é o povo que defende e aceita os judeus nos Estados Unidos. Isso é uma culpa? É algo do inconsciente deles? Muito provavelmente seja algo relacionado a um drama de consciência, porque aqui nós vamos relatar, foram 3 guerras romano-judaicas, 3 guerras em que eles fizeram com que os judeus sofressem muitas dificuldades. Como nós vimos, a primeira guerra romano-judaico redundou, nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, redundou naqueles episódios de Herculano, naqueles episódios de Pompeia, naqueles de Estrapias, que eram locais em que os patrícios romanos passavam os veraneios, os dias de inverno, aos dias de regalias, e ali, ocorrendo aquilo, atingiu a esta classe que induziu aquelas guerras. Então, nós vemos que não foram poucas coisas que eles geraram para si mesmo, os romanos, e a partir daí, hoje eles no mundo americano, estão se relacionando com os judeus. Mas vamos continuar. Aniquilara, os romanos, os derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Então, eles foram retirados de Jerusalém. Não podiam permanecer. E foi dado o aviso, se adentrassem, iriam morrer. Que eles saíssem daquela localidade. Então, eles que eram ciosos, olha que interessante, eles têm 12 tribos. A partir de Isaac, eles têm, a partir de Jacó, então Isaac tem Esaú e Jacó. Jacó vai dar origem, a partir das suas várias mulheres, às 12 tribos. E as 12 tribos se localizam aqui e acolá. Estas 12 tribos que mantinham a coesão, ou seja, eles viajavam e se reportavam. Eu sou da tribo de Isacar, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Benjamim ou Levi, eu sou da tribo de Manassés. Então, eles, além de serem hospitaleiros, recepcionavam a estas pessoas e conheciam a história dos seus antepassados, então, dos seus ancestrais. Tudo isso havia dado uma coesão a este grupo, que com esta invasão ou esta guerra de extermínio, aquilo havia se desfeito. Então, é isso que ele está relatando, havia se desfeito. Mas continua relatando. Os judeus foram escravizados e retirados de Jerusalém. Esta aqui é a imagem, é uma das diásporas deles, uma das saídas deles deste local. Então, nós vemos que estiveram em vários momentos sendo removidos. E alguém pode me perguntar, isso se reporta ao momento em que eles levaram Jesus à crucificação? Sim, é um débito que eles assumiram, que eles se comprometeram. Lembremos-nos quando os gregos levaram Sócrates à prisão e a beber cicuta, e ele, por ser um homem
que tinha uma autonomia, tinha uma responsabilidade, não se escusou a assumir o sacrifício. No entanto, aquele povo, a partir daí, se endivida, aqueles que haviam proporcionado esta morte a Sócrates, e vão agora ser escravizados no mundo romano. E vão agora levar o helenismo, a cultura grega, ao mundo romano. Muito bem. Assim como os judeus. E eles mesmos solicitaram, eles mesmos disseram que venha sobre nós o sangue deste homem, porque Pilatos disse que não via nenhum erro naquele homem. Eles assumiram um compromisso e foram retirados de Jerusalém, foram removidos de Jerusalém. A primeira guerra judaico-romana, como nós dissemos, então ele esteve envolvido nas 3 guerras Públio Lentulus, ou Emmanuel, nas 3 guerras, como Públio Lentulus, nessa primeira guerra, em que ele é levado agora a ficar cego, e neste momento ocorre agora quase que um esvaziamento. No entanto, este povo orgulhoso, que havia saído aqui e acolá, começa a se regimentar, a se reagrupar novamente. E se reagrupando, criam rebeliões, criam agora insurreições, tem atos tidos e havidos nos dias de hoje, como terroristas, eles vão se abrigar em cavernas, eles vão agora criar subterfúgios, eles vão criar armas, eles vão criar uma série de insurreições para levar ao Império Romano a uma derrota. E eles se sentem muito bem situados neste momento. Então, ele esteve envolvido nesta primeira guerra. A segunda guerra judaico-romana ocorreu no ano de 115 a 117. Neste momento, surge a figura de Bar Cosima. Bar Cosima, então, é colocado como filho da estrela, é colocado como alguém que havia se instaurado. Neste momento, Nestório foi escravizado. E neste momento, agora, o que vai acontecer? O império, ou melhor, o exército de Adriano vem com força, vem com todas as suas possibilidades, levando a acabar com aquela cidade, a acabar, a derruir. Ele vai reconstruir agora, nas bases gregas, a cidade de Jerusalém. Então, nós vemos que Nestório, neste momento, foi escravizado. Então, ele foi escravizado e vai trabalhar, ele vai dizer que ele vai trabalhar com um rapaz, um patrício romano, a qual ele é fiel, ao qual ele se vincula de forma intensa, de forma muito ligada, e vai ajudá-lo para que ocorra, a partir daí, a sua lealdade a este homem. Então, este homem agora que vai ficar junto a Nestório, vai mostrar o seguinte: Nestório fica junto a ele e ele vai fazer com que ele possa se beneficiar. Então, Cálius Flávios era aquele que escravizou a ele, mas que deu alforria logo adiante. Deu alforria a ele. Mas, a partir desta alforria, ele vai morrer nesta guerra. O seu dono, o ex-dono, o seu patrício, mas ele, como escravo que era, vai ser vendido. Vai ser vendido, e nós vamos ver o desenrolar desses fatos. Olha que interessante as expressões. As expressões utilizadas por eles, então ele nos retrata um romance romano, por Júpiter. Então, ele está agora relatando, se reportando as situações que eles utilizavam, não é? Não supunha encontrar-te nesta plenitude. Se há quem mereça gabos, é tu, a quem Adonis sempre rendeu homenagens. Então, eu trouxe esta conversa entre Ovídio Lúcius, porque Caio Fabrícios vai dizer que está vendo que ele está em plenitude. E aí o vídeo agora redargue dizendo: é você que merece as homenagens a quem Adonis sempre homenageou. Então eu vou mostrar Adonis adiante. Há 2 dias que a galera, o vídeo Lúcio vai dizer, que a galera está à nossa disposição. Galera era uma embarcação em que os romanos, os patrícios romanos, podiam se locomover com
agora o gasto, quem pagava tudo isso era o Império Romano. Os patrícios romanos agora se utilizavam destas galeras que tinham no andar de baixo os escravos a remarem, remando horas ininterruptas, até virem a desfalecer e a morrer. O Adonis, então, quem é Adonis? Adonis é tido por algumas mitologias como um deus da beleza, mas, na verdade, ele era o deus da fertilidade, mas que se envolve com Afrodite, segundo a mitologia agora romana, grega, e ele se envolvendo com Afrodite, ele agora é perseguido pelo amante de Afrodite, e ele é levado à morte. Levado à morte, ele agora é tratado no submundo por Persófone, que era a mulher de Hades, que comandava o submundo, e neste momento ele fica ora aqui no plano material e ora no submundo espiritual. Então Adonis caracterizava este homem que reaparece, este homem que tem o vigor, que tem a beleza, mas que estava envolto por esta realidade. Quando nós estamos falando de Adonis aqui no caso, ele está dizendo a beleza de Caio Fabrícios, está elogiando. O atraso é porque levo dados gerais da Revolução ao governo imperial. Então, ele veio como um tribuno, como alguém que havia trazido estas ideias, ou queria agora levar ao imperador o que estava ocorrendo. Mas eram ideias gerais, não leva um relatório minucioso e completo. Tal a intensidade do acontecido. Vamos ver o que aconteceu. E aí começa a se conversar naquela casa. Ovídio Lúcio está ali, está no canto Nestório, e Ovídio está reportando o seguinte, que ele vendeu muitos cavalos de sua criação na Idumeia. Então ele tinha cavalos na Idumeia, mas quando ocorre a partir daí estas guerras, o exército solicita, o exército romano solicita, e por intervenção do sogro, Fábio Cornélio, junto do prefeito Lólio Úrbico, para que as forças da operação pudessem utilizar dos cavalos, consolidando as suas finanças, dando a ele uma segurança, e ele vai dizer, para que eu possa viver de forma tranquila. Então, para ele, Ovídio Lúcio teve dividendos, só que ele via a precariedade da situação, ele via as situações em que ocorreram muitas mortes, ele via a situação infeliz em que se encontrava a localidade, mas ele havia amealhado. O interessante é que o seu sogro interviu, trabalhava com Lólio Úrbico. E aí é que nós vamos entrando nos meandros da situação. Vamos entender mais. A revolta de Bar Cosima, dizem os historiadores que teria ocorrido depois do ano 131, 132. Não, Emmanuel é preciso dizendo que aqui já havia ocorrido. Já havia ocorrido. Os judeus, olha por que isto vai ocorrer. Os judeus ficam sabendo do desejo do imperador Adriano de reedificar Jerusalém, com o nome de Hélia Capitólea. Então ele queria agora trazer o helenismo, trazer a cultura greco-romana, mas basicamente ele era alguém que esteve envolvido pela cultura grega e quis espargir tudo isto. E aí começa a surgir primeiro esse Bar Cosima, que é dito como um líder deste motim, e olha o que vai acontecer. Ele vai se rebelar, é dito aqui no livro, 180 mil mortos pela espada ocorre, segundo os historiadores, mais de 580, milhares de pessoas vão morrer de fome. Aqueles pela espada, mas muitos outros pela fome. 50 cidades fortificadas são exterminadas. O que significa o seguinte, não acabaram com Jerusalém apenas, acabaram com aquela localidade. Por que cidades fortificadas? Porque as cidades todas eram fortificadas no mundo judeu. As pessoas, para adentrarem, elas não adentravam após as 18 horas. Tinha aquele local chamado Buraco da Agulha, em que as pessoas, se tivessem montado num camelo, o camelo não conseguia passar. Então, foram exterminadas. Olha que interessante, 985 vilas foram arrasadas. Eles acabaram com aquela localidade. Quem? Os romanos. Os romanos, a partir daí, vendo a insurreição,
vendo agora a insatisfação daquele povo, eles foram com todas as suas forças, com toda a sua crueldade. E a peste, pela exalação dos cadáveres, agora começa a ser disseminada. A peste, a doença, as situações. Então, as pessoas queriam sair daquelas localidades. Por isso, foram para os locais um pouco distantes. Por isso, foram para aqui e para colar. Então, nós estamos colocando aqui, Adriano era um admirador da cultura grega. Então, ele propagava o helenismo. Então, ele está sempre propagando as construções. Talvez ele tenha sido Péricles, talvez ele tenha sido um engenheiro, alguém ligado ao mundo grego, muito provavelmente, porque ele vai, inclusive, nós vamos nos reportar, vai reconstruir as cidades todas com bases no helenismo, com base na arquitetura grega, com bases em todos os seus conhecimentos. E ele, que quando ficou em Atenas, vai agora ser iniciado nos mistérios eleuses, que eu vou falar adiante. Mas para que nós entendamos toda esta vinculação dele com a Grécia. O massacre produzido por Roma, com a ajuda de Júlio VI Severo, que veio da Britânia, e de Tímio Rufus, que era da Judéia. Segundo Caius, o grande culpado fora o legado propretor da Judéia. Quem? Tímio Rufus, assim como Adriano, haviam propagandeado a ideia para o orgulho judeu, isto era assintoso. Eles não aceitavam que a sua cidade teria que ser reconstruída com bases helênicas, com bases agora em arquitetura gregas. Eles tinham a sua própria identidade. Isto, para eles, ficou sendo dito como algo que eles não acreditavam e imaginaram que eles iriam mexer, inclusive, nos seus templos. Então, para Caius Lúcius, o grande culpado foi a fraqueza de Tímio Rufus, e isto que ele propagandeou, que a cidade iria ser erigida em outras bases, com imposições religiosas, contrariando a clássica tolerância do império nos territórios conquistados. Então, Roma não entrava nesses detalhes de mexer com a religião dos povos, mas com a ideia de Adriano de levar o helenismo, eles imaginaram que isso iria se colocar por chão e se rebelaram. Como eu disse, fizeram insurreições as mais diversas. Então a Palestina é dividida e muda de nome, e Jerusalém passa a se chamar Hélia Capitolia. Então, olha, Síria Coeli, Síria Fenícia, a Hélia Capitolia, Síria Palestina. Então ele envolve aquele local e fala para os judeus que eles não adentrassem lá. A partir daí começa tudo que fosse judeu para os romanos, eles ficassem agora com orelha em pé, ficassem contrariados, não aceitavam mais a religião cristã sendo propagandeada. Então começa a ter, num governo dito como um governo benevolente, um governo que aceitava e respeitava os outros povos, em função desta rebeldia, em função desta rebelião, ele se faz muito forte e vai envolver aquela localidade. Então nós estamos vendo por que eles ali estão, o porquê daquela situação, porque na proximidade da Palestina tudo havia sido dizimado e ele vai reconstruir em outras bases. Tua descrição me apavora. Em toda a Palestina campeiam, está falando Ovídio Lúcio, superstições estranhas, contrárias às nossas tradições familiares, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. Então ele está falando para Caio Lúcio, para Caio Fabrício, um amigo seu, mas um amigo seu que é alguém que vai casar com a sua filha. Parece que não tem essa identidade ainda. Foi arranjado, foi acertado, mas aqui eles não se conhecem mais. É isso que ele vai perguntar. Porque isso, então ele está entendendo. Superstições estranhas já denota o quê? Ele está falando do cristianismo. Porque para o romano, o judeu era estranho. O judeu era um ser que vivia para o templo, mas com interesses materiais, se achando privilegiado, se achando que Deus, Jeová, faria tudo em seu benefício.
Mas olha que interessante. Já sei, queres aludir ao cristianismo. Acaso Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança vestalina de sua casa? Não se trata de minha mulher. Euvídia não se impregnou destas bruxarias. Então, Euvídio Lúcius está colocando que a sua esposa não agora deixou de se envolver com o mundo pagão, com os deuses, com o politeísmo, com as suas crenças. A sua filha Euvídia também não. A sua filha Euvídia também não se impregnou destas bruxarias. Então, na percepção dele, eram bruxarias. Ocorriam curas. Como é que eles entendem? Como é que a pessoa não para pensar? Como é que a pessoa não imagina que tenha uma conexão? Como é que a pessoa imagina? Vamos, é superstição, e daí? Tem cura? Tem benefício? É bruxaria, mas aquilo redunda no quê? Mas a pobre Célia ficou prejudicada pelas superstições orientais. Então, o vídeo está dizendo para ele que ela ficou prejudicada. Na percepção dele, ele não vai abrir muito além disso, porque ela vai se envolver com um escravo, ela vai agora se envolver com uma religião tida e a vida como algo que colocava por terra todos os seus preceitos de orgulho, vai agora seguir uma igualdade, vai seguir uma fraternidade que para eles eram coisas inexistentes. Mas meu pai, então Euvídio Lúcio, está dizendo que Quinéio Lúcio há de renová-la. E Caio Fabrício vai dizer, o venerando Quinéio Lúcio reformaria para as tradições romanas até os sentimentos mais bárbaros, até os seres mais envolvidos pela barbárie. Então é a crença que ele tinha. Ele era um homem cioso, Quinéio Lúcio era um homem cioso, era um homem que entendia de toda a cultura romana, sim, e ele acreditava, tinha convicções em tudo aquilo. Então nós estamos colocando aqui o seguinte, primeiro, para falar da Vestalina, primeiro a paterfamília. A paterfamília, o pai era aquele que dava todas as coordenadas. Na ausência do pai, a mãe. E a mãe era a matrona, era a mãe aquela que convivia com os filhos e com os servos. Ela que dava as diretrizes de todas as ordens. Mas o interessante aqui é que existe essa ideia das vestais. As vestais eram sacerdotisas responsáveis pelos cuidados do templo, dedicado à deusa Vesta essa que era a deusa dos lares, que garantia a paz na Roma antiga. Então vamos entender. Primeiro, as vestais. As vestais eram de 6 a 7 jovens entre 6 e 10 anos, escolhidas, eram patrícias. Primeiro, escolhidas porque eram virgens e a partir daí manteriam o fogo sagrado da religiosidade sobre o Império Romano, dando a eles o equilíbrio aos seus lares. Nenhuma vestal poderia se consorciar, quebrar os votos por 30 anos. Após 30 anos, ela era retirada deste templo em que ela vivia. Era num local recluso, em que ela não tinha contato com as pessoas. Mas a deusa vestal, ela agora era aquela que era cultuada pelas matronas romanas, para que pudesse manter intacta a família romana, manter intacta agora a unidade e a uniformidade dos princípios romanos. Então, isso tudo que está sendo colocado ali por ele. Então, está sendo colocado. Será que ela não faz o seu papel? E ele fala, não, ela faz o papel, não é com ela o problema. E não é mais, é com a minha filha, que se envolveu com estas superstições orientais. Euvídio vai falar Caio Fabrícios. Teu regresso a Roma é de causar apreensões. Recordando teu pai, lembro-me de Silano, o pequeno enjeitado. E aí, a Euvídio está falando com um amigo e vai dizer, minha propriedade da Idumeia poderia proporcionar-lhe vida simples, mas Alba Lucínias não aceitou. E ele vai perguntar, porque havia soado a ideia que teria sido um filho dele. O pai dele, Quinéio Lúcio, adota o rapaz, e o rapaz estava agora trabalhando no exército romano nas Gálias.
Muito bem, mas olha bem o que ele está conversando. Você vai voltar para Roma, você agora lembra-se de Silano, você vai agora, ele vai reportar-se outra coisa. Então Caio Lúcio está colocando o vídeo para pensar, e o vídeo vai dizer que existia esse problema que Alba Lucínia não aceitou. Mas ele vai trazer um outro ponto. Preocupa-me também com Cláudia Sabina, a esposa de Lólio Úrbico. Lólio Úrbico era o prefeito dos pretorianos. O que significa isso? Significa o seguinte, eu vou mostrar, abaixo do imperador, o prefeito dos pretorianos era o que tinha maior poder. E sendo ele o prefeito dos pretorianos, ele estava sobre as graças, sob os auspícios benéficos do imperador Adriano. Então, veja lá, é isso que Caio Fabrício está dizendo para ele. Você vai voltar, mas eu estou vendo este problema. Mas quem é Cláudia Sabino? Olha bem, não acredito que ela haja olvidado, haja esquecido a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Não me faças voltar ao pélago escuro do passado. Então ele está mostrando o seguinte, a partir da lei Canuleia, se eu não me engano, no ano 456, ela agora permite que ocorra o casamento entre plebeus e patrícios. Mas existia um preconceito. Existia relacionamento, no caso aqui o Vídio Lúcio se relacionou com a plebeia, mas deixou-a. E deixando, muitas coisas ficaram por serem resolvidas. E aí ele está dizendo, você humilhou-a. Então esta humilhação dela, eu não acho que ela terá esquecido. Veja bem, e não tendo esquecido, você vai ter problemas. Você está retornando a um cargo ao lado do seu sogro, você vai assumir o cargo dele, e aí a esposa do prefeito, que será o seu comandante, é aquela que você teve envolvimento no passado. A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece-me o espírito. Inquina-se de perspectiva dolorosa. Então ele estava agora maquinando que talvez fosse complicado. E ele não estava atinando por este aspecto. Ele não havia entendido como é que ela chegou a se casar, porque Adriano havia solicitado. Como nós vamos ver, Adriano havia solicitado este casamento. E Lólio Úrbico o faz. Não falaremos mais nisso. Não poderia esquecer-me de algo que me pedisse. Então, eles deixaram de lado aquelas conversas de Silano, de Cláudia, de Lólio Úrbico, agora das intrigas de Roma. Vamos nos reportar a coisas mais amenas. E Caio Fabrício vai dizer, eu não me esqueci de algo que você me pediu. Eis a surpresa, frisou Caio. Comprei esta preciosidade na feira de Terembinto. Então ele comprou um escravo e trouxe a ele um raro exemplar de sabedoria. Porque no primeiro momento, Vídio Lúcio ficou simpático, teve uma simpatia, teve agora um envolvimento com esse rapaz. Eles eram amigos enquanto na outra existência, porque Caio, como eu disse, Vídio Lúcio, que foi Flamínio Severus, não foi Flamínio Severus, ele foi aquele que desencarnou naquela mesma situação dele no livro há 2000 anos, eles tinham contato. E ali o que vai acontecer é que ele volta 21 anos, então aquilo rememora. Ele tem uma simpatia muito grande pelo rapaz. E Caio Fabrício vai dizer, você queria um Hércules? Você queria um homem agora forte para estar ao seu lado? Ele vai dizer, não, eu quero um homem que possa me auxiliar e possa completar a educação das minhas filhas. Onde adquiriste esta cultura? Porque aqui eles vão solicitar para que ele vá conversando e falando, porque eles ficam assustados. Caio Fabrício vai dizer, Vídio Lúcio, pode perguntar, ele conhece a história de Remo, de Rômulo, ele conhece a história de Sérgio Catilina, ele conhece a história
da República, ele conhece a história de todas as situações de Mário, de Tito, ele conhece todos os meandros da história. Mas não é só isso. Ele conhece os autores gregos, ele vai se reportar a isso. Por que esta cultura estava radicada em nossas mais remotas tradições? Então ele vai se assustar. Vamos ouvir perguntas. Mas mesmo assim, né, mesmo com a reencarnação, não é algo normal, pois existiram vários personagens importantes em Roma, e, né, mas não é algo normal. Por que Roma era tão aflorada assim na história? Só pelo cargo ou tinha algo a mais? Ou seja, ele se desenvolveu ali, cresceu ali, espiritualmente falando. Não. Porque ele vai dizer que ele leu tudo sobre Roma, mas o fato é, a última existência dele, como ele ficou 7 anos no plano espiritual, o que nós temos que entender é assim, eu chego no plano espiritual, e chegando no plano espiritual, eu ficando um tempo mais dilatado, e os estudiosos dizem mais de 40 anos, eu vou apagando a este passado. Eu vou apagando, e nos últimos de 2 a 3 anos, antes de reencarnar, eu vou me enfronhar com aquilo que eu virei fazer no cenário material. Então, veja bem, ele não teve muito tempo para isso. Ele não teve tempo para apagar a última existência. Lembremos que quando ele foi para o Brulentos, ele teve sonhos. Ele se reportava sonhos muito claros, que ele se lembrava de um passado. Então, aquilo já era uma conquista, Ele estudou muito. Tudo que ele havia conhecido enquanto Públio Lentulus volta à tona por não ter tido o apagamento no plano espiritual. Então, quantas crianças que retornam agora à vida no plano material, que desencarnaram há 2, 3 anos e lembram-se das últimas existências com detalhes. Ele, por ter ficado pouco tempo, lembrava-se. E aquilo estava amargurando a ele. Ele tinha que se reabilitar. Ele tinha tido oportunidades com Lívia, com Jesus e com Paulo de Tarso, e aquilo precisava ser rápido. E aquela educação, aquele conhecimento estava aflorado. Tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance desde moço. Então, desde moço, ele manuseia, ele conhece, mas aquilo para fixar-se é porque tem uma facilidade, tem um conhecimento prévio que está latente, só vem à tona. Então, quando a pessoa vê uma genialidade, uma propensão, uma facilidade, um pendor para isto e para aquilo, é que aquilo foi muito bem trabalhado ao longo dos séculos. Então, Públio Lentulus trabalhou, Públio Lentulus Sura, como seu avô, trabalhou conhecimento em Roma, conviveu com Sérgio Catilina, conviveu com várias situações, mas o tempo pequeno não levou a um esquecimento. O fato de voltar ao corpo não é pura e simplesmente um novo corpo sendo formado, eu tenho agora um apagamento. Não, se o tempo for curto no plano espiritual, nessa intermitência, a gente volta com lembranças afloradas. Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. É porque ele viveu ali, não uma nem duas, mas várias existências, e conhecia toda a cultura romana, toda a cultura greco-romana. Ele tinha um cabedal cultural, por isso ele era solicitado, ele era um homem de leitura, ele era um homem de hábitos muito intensos de conhecimentos. E a partir daí, aqueles conhecimentos estavam latentes. Conhece, Caio Fabrício vai dizer, conhece um livro de Salustio como a página de Petrônio. Os autores gregos não têm segredos para ele. Quero acreditar, Ovídio vai dizer, haja nascido ao pé de nossas portas. Porque quando a pessoa não tem explicação, ela vai pensar, não, alguma coisa deve ter ocorrido. De que forma isso é perpassado? É porque é do espírito e o espírito não teve um esquecimento. Agora, imaginemos assim, Chico Xavier. Chico Xavier,
ele tem memória plena porque as vivências dele, além de terem sido muito bem desenvolvidas, muito bem delineadas, ele conquistou esta capacidade de se rememorar facilmente. Mas ele saía um pouco do corpo e tomava contato com esses arquivos? Também. Como nos fala André Luiz, a última aquisição do espírito são os registros mnemônicos do passado. Quando ele é médium, e isto é solicitado que fique à tona, ou quando ele volta rapidamente, a última existência, principalmente, aqueles conhecimentos ficam à tona. Semelhantes conhecimentos, então, evidenciam um interesse injustificável da parte de um cativo. Ele está falando e não sabe como e por que ele está falando quase que o certo. Se ele parasse para entender o que ele falou, ele estaria entendendo que isso é uma evidência de reencarnação. Mas quando o espírito não está atilado para isso, mesmo que ele esteja bordeando, margeando a verdade, ele não entende que ele está tão próximo àquela realidade, mas ele não entende. Ele está dizendo, ele nasceu aos pés, não é possível. Aqui, esses conhecimentos, porque ele deu mostras para eles. Olha que interessante. Então, ele conhecia os filósofos gregos, que Públio Lentulus conhecia. Então, lembremos-nos disso. O espírito, quando volta rapidamente, os registros da última existência vêm nítidos, vêm claros. E, no caso aqui pujante, em que aquilo não consegue o corpo coibir, porque o que é a genialidade? É isto. É alguém pujante numa área, o corpo não consegue coibir e mostra toda a sua facilidade e o seu penhor para aquela área da vida. Vamos ouvir perguntas. O engraçado, né, que a filosofia grega, desde Pitágoras, com Sócrates, com Platão, era reencarnacionista. Por que os romanos não adquiriram essa ideia, esse princípio, igual era tão certo para os gregos mais instruídos na filosofia, não em questões do mistério? Para alguns, né? Porque, na verdade, esta falta do coroamento também que fez com que eles levassem Sócrates a beber cicuta, porque ele achava que ele estava denegrindo uma juventude, levando valores, porque eles também não queriam aceitar. Quando Paulo de Tarso vai até a Grécia, ele vê um povo agora cheio de si, de verdades que eram verdades inóspitas, não chegavam a lugar algum, mas é isto, os mais arejados, os mais evoluídos entenderam, assim como os gregos, assim como os romanos, como nós vamos ver com Quinéio Lúcio, só acionando a ideia, isso vem à tona. Então ele conhecia os filósofos, assim como ele conhecia Lucrécio, assim como ele conhecia Salústio, assim como ele conhecia Petrônio. Então ele conhecia todos estes expoentes do mundo romano. Então ele era um homem, lembremos-nos disso, do que eu estou dizendo, que se reportava à cultura de Públio Lentulus. Ele só acionou, ele só trouxe à tona. Mas se ele não estudasse, ele teria coisas vagas. Mas como ele se interessava muito pelo estudo de Roma, ele não sabia por quê, né? Ele sabia por quê, ele conhecia vidas passadas. Então ele tinha agora certa propensão ou certa ideia fixa com Roma, e aí aquilo faz com que facilmente ele assimile aquela ideia que era latente, que havia sido vivida por Lentulus. Então ele, Nestório, só havia ficado, como eu estou dizendo, 7 anos no plano espiritual. E voltando rapidamente, isso vai suscitar estas melhorias, ou esses registros mnemônicos virem à tona. Vindo à tona, ele vai agora facultar este conhecimento. Então, aparentemente, era um homem que as pessoas, um escravo grego, se interessar por Roma, se ele se interessasse por Roma, ele tendo ascendentes agora judaicos, tudo bem, mas por Roma, qual é a ideia? Porque qual é a ideia do romano?
O romano tinha a seguinte ideia: quando eles iriam falar a língua culta, eles falavam em grego. Quando eles sabiam de algo que era além da cultura deles, era grega. Então, se um homem era grego, o que ele faria? Ele estudaria as coisas da Grécia. Um grego, cativo, escravo, ligado com os ascendentes judaicos, estudar Roma era algo contraditório. Era algo que eles não entendiam. Parecia que ele tinha nascido mesmo ao pé das portas de Roma. Nasceste na Grécia? Sim. Sou de origem judia, apesar de nascido em Éfeso. Alguém pode dizer e analisar: Emmanuel errou. Éfeso era a Turquia. Não existia Turquia à época. Ele nasceu em Éfeso e Éfeso era da Grécia naquele momento. Então, está muito bem situado. Data, localidade, ocupação, todas as situações estão muito bem concatenadas. Então, era da Grécia, Éfeso. Era da Grécia, Esmirna. Era da Grécia, aquela localidade. Ficou sob a tutela do Império Romano. Quando ele nasceu, era comando da Grécia. Meus antepassados transportaram-se a Jônia em virtude das guerras civis da Palestina. E em virtude destas guerras, então, ele saiu e foi a Jônia. Sob o gante de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos, que me conduziram à Judéia. Então, ele estava em Éfeso, foi para a Jônia e voltou agora para a Judéia, levado pelos patrícios romanos. Então, ele volta ao local em que ele tinha vinculações. Veja bem, a vida nos coloca em situações necessárias ao nosso reaprendizado, necessárias à nossa rememoração, à nossa modificação, e é isso que estava sendo colocado junto a ele. Então, ele agora volta, como nós vimos com Caius Flávios, e ali na Judéia ele é conduzido, e quando ele assim o faz, ele é escravizado e depois ele é alforriado. Louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação, então, o vídeo está dizendo para Caius Fabrícios, a minha grande preocupação era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas. Eu estou colocando aqui que foi dado, a partir de Trajano, mas em outros também imperadores, locais no Império Romano, para que pudesse ser instruído. Petrônio vai instruir, a mando de Trajano, o imperador, vai instruir as crianças. Então, teria uma localidade para que eles pudessem se envolver com estudos específicos, em geral, de um escravo grego. Nós vemos, por exemplo, no livro O Pilar de Ferro, que é isso que acontece. Vêm os escravos gregos e os escravos gregos ali estão a orientar os romanos. Então, existia isto em locais do Fórum Romano e assim por diante. Mas, em geral, os patrícios faziam o quê? Contratavam escravos gregos, escravos cultos, para que pudessem agora complementar a educação dos seus filhos. Das filhas também, no caso específico aqui de Ovídio Lúcius, aconteceria isso, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos, a que serei compelido pela força do cargo. Então, veja bem, ele agora também ia utilizar-se de Nestório, e Nestório, como nós vamos ver, vai trabalhar por 8 horas com vencimentos regulares. E aí, nós vemos aqui nas casas, mas nós vemos isso ocorrendo. Eu trouxe aqui a ideia para que nós entendamos. O censor era onde ele iria trabalhar, no lugar do seu sogro, Fábio Aurelius. Então, ele iria fazer levantamento de habitantes e despesas. Ele ia trabalhar ali. Então, era um cargo dado aos patrícios romanos. Então, o questor cuidava das finanças, o edil, os serviços públicos, o pretor comandava a justiça e o cônsul que comandava o exército e o senado. Então, os cônsuls, e aí esse cônsul agora era levado como procônsul para localidades na Judéia, em localidades outras, para que eles pudessem ter uma função, porque outros viriam, eles eram eleitos por 2 anos,
e aí eles saíam do cargo. Então, ele iria ter necessidade de um homem culto a ajudá-lo. Alba Lucínia conservava, agora elas chegaram as três, a mãe e as duas filhas. Chegando, elas conservavam belos traços de juventude, a iluminária e o perfil de Madonna. Então, a Alba Lucínia mostrava-se jovial, mostrava-se, além de jovem, bela, um perfil de Madonna. Junto das filhas, duas primaveras risonhas. E elas eram muito parecidas, apesar nas suas intimidades serem bem diferentes. Seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobre expressões vestalinas, de purezas, confundindo-se com as duas, como se fora a irmã mais velha das duas. Euvídia e Célia deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. Então, era nítido a diferença. Uma mulher do seu tempo e uma mulher do tempo do Cristo, uma mulher do tempo da eternidade, uma moça com uma maturidade espiritual maior. Então, era perceptível. Quem tem olhar espiritual para ver. Quem não tem olhar vai ver duas jovens, junto com a mãe de aspecto jovial. A primeira, Euvídia, entremostrava nos olhos uma inquietação, indiciando os sonhos febricitantes. Então, era nítida, olhando sob o aspecto agora psicológico, sob o olhar espiritual, que ela mostrava isto, uma inquietação. Ela estava querendo o casamento. Ela queria agora viver a vida na sua conjectura, na sua intensidade, na sua plenitude material. A segunda, Célia, trazia no olhar uma reflexão serena e profunda. Então, isso é nítido para quem olha espiritualmente, para quem está olhando de cima para baixo, para quem tem um olhar agora mais agudo, envelhecida prematuramente. Então, a maturidade, a melancolia, o olhar mais profundo, o olhar mais cioso, faz com que ela tivesse esta percepção, e isto é nos relatado por Emmanuel. Vamos ouvir perguntas. Muitas vezes vemos jovens que nós pensamos, né, até falando, parece um velho, né, envelheceu prematuramente. É sinal de ser um espírito mais antigo ou ser um espírito desiludido com a matéria? Em geral, aquela criatura que está envelhecida materialmente é porque ele desencarnou velho e retorna rapidamente. Isso é normal. As expressões fisionômicas são daquela criatura que desencarnou na idade mais senil e volta rapidamente. Ponto. A pessoa que tem um olhar agora mais interno, uma introspecção maior, um olhar mais, às vezes, melancólico, um olhar mais agudo sobre as coisas do espírito, é que tem a maturidade. Aí sim. E aí não dá tanta importância aos aspectos exteriores da vida. Caio Fabrícios disse: o grande Euvídio encontrou o altar das três graças, entronizando-as egoisticamente no lar. Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades. Eu trouxe aqui uma coisa interessante isso, porque isso vai perpassar. Tintoretto vai pintar, outros pintores da Renascença, as três graças. Então ele está relatando o que aqui? Ele está relatando uma situação muito interessante. Então, primeira coisa a ser pensada, ele está agora acertado o casamento com Euvídia, mas não denota nenhuma aproximação. E nós vamos ver logo depois que já aparentemente está tudo acertado. Mas era um arranjo que havia sido feito. Olha que interessante. Ele está relatando do mundo grego, são divindades. Então, quem são? As três graças chamam-se Aglaia, Eurípsine e Thalia. Estavam sempre juntas. Além do amor e da beleza, elas eram, então, aquelas que iriam levar a beleza e levar o amor. Também eram associadas à natureza, à criatividade, à fertilidade e à alegria. E eram filhas de Zeus.
Então, filhas de Zeu, talvez com a filha de Dionísio. Muito bem, mas o que eu estou dizendo? Isso foi retratado. Isso era retratado em pinturas, isso era retratado em afrescos, isso era retratado em mosaicos, isso era retratado em várias situações, que isso denotava como eles estavam embebidos nesta cultura grega, como os patrícios romanos estavam agora conhecendo tudo aquilo que está sendo colocado e estão conversando, alguém vai passar batido. Ah, mas qual a importância? O importante é nós entendermos. As culturas têm as suas singularidades, têm a sua profundidade, têm as suas buscas, têm os seus anseios, e ele está mostrando que elas três pareciam essas três graças, que eram deusas da beleza, do amor, da alegria e assim por diante. E olha que interessante, eu trouxe aqui porque o nome das pessoas, os nomes dos patrícios tinham 2 ou 3 nomes em geral. A mulher Patrícia tinha o nome do pai. O Elvídio Lúcio tinha a filha primogênita Elvídia. Elvídia Lúcio. Então, a mulher Patrícia tinha o nome do pai. O plebeu tinha um único nome, seja ele homem ou seja ele mulher. O liberto, da mesma forma, tinha o seu nome, mais o nome do patrício. Então, se ele era liberto, ele era um escravo que tinha um único nome, que podia associar ao seu nome o nome do patrício, para que ele demonstrasse de quem ele era vinculado. O grupo se animava em palestra amena e sadia, porque elas chegaram, não é? Então ele fez esses elogios, e aí, em dado instante, foram falando de Roma, foram falando disso, daquilo, mas nos fala Emmanuel que era uma conversa amena e sadia. O dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório. Então, ele ficou fascinado, ele ficou... tinha uma simpatia, um olhar muito de empatia para com Nestório, e agora ele chama a atenção da esposa. Rege o presente que Caio nos trouxe de Terebinto. Então, ela vai perguntar, este escravo, um escravo precioso? Sim, sua capacidade mnemônica é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado. É algo assim que ele ficou assustado. Qualquer um ficaria, pois era um homem que tinha contato com a cultura romana, mas de forma plena. Tem dentro do cérebro a longa história de Roma. Não é o normal. Volto a frisar. Não é o normal porque ele nem nasceu em Roma, não teve contato com Roma. Como se houvera nascido no Palatino. E é isto. Olha bem, quando a gente fala certas coisas, a gente está falando verdades, como eu disse, margeando. Ele nasceu no Palatino mesmo, outrora. Nasceu no Palatino mesmo. Viveu ali entre os patrícios romanos. Este homem também deu mostras de suas virtudes? Perguntou ele, porque ela ficou sabendo que era para educar, completar na educação das filhas. Fabrício vai esclarecer. Eu vos lá dou as garantias. Aceitarei a garantia. Eu e meu marido resolvemos. Então, eles conversaram e quiseram torná-lo livre. Então, nós lembremos deste toque na cabeça com o bastão. Eu vou reportar-me agora. Mas é interessante isso. Olha que interessante que eles eram vendidos nas feiras, os escravos. 40% da população romana era de escravos. Eles que construíram o Império Romano. Faziam as estradas, os portos, as casas, construíam aos aquedutos, construíam a tudo. O amo perdeu o direito sobre a vida e sobre a morte, ou seja, ele tinha que ter alguns limites, porque senão ele podia dispor como quisesse outrora. Certos maus tratos estavam fora da lei e eram condenados. Tudo isto por uma agora influência do estoicismo. Então, eles não podiam agora agir fora da lei. Era proibido revender escravo velho. Chegava-se a ser usual a libertação do escravo. Então, passou a ser usual para mostrar o quê? Mostrar um poderio. Como eu vou mostrar aqui, mostrava poderio do patrício romano. E foi criado, a partir daí, um imposto sobre os libertos, para que diminuísse, para
arrefecer limitar o número de libertos concedidos. Porque tinha pessoas que tinham muitos libertos concedidos para mostrar a sua pujança. A influência do estoicismo é que melhorou esta situação. Olha que interessante aqui. Isso aqui que acontecia. Pela manhã, os libertos se apresentavam na casa dos patrícios. Quando ele tinha que sair, é como se houvesse um corso, como se houvesse agora todo um grupo de pessoas a seguir para mostrar a grandeza daquela família, a suntuosidade, o poderio deles. Então, tudo isso era, para as outras famílias, sinal de poderio, que eles tinham muitos libertos e eram tidos e havidos como homens de bem, como pessoas que alforriavam os libertos. Agora, olha que interessante, o cidadão romano tinha uma série de privilégios. O patrício tinha desde o nascimento. O plebeu só ia ser considerado cidadão romano por uma concessão política ou por mérito, ou em guerras, ou em situações difíceis em que ele poderia ganhar o título de cidadão romano. E os escravos, quando emancipado por patrício. Fora disso, eles não tinham as regalias. E aí a lei, e aí todas as situações difíceis a que eles estariam envolvidos. O cidadão romano era visto de uma forma mais tranquila. Quando Paulo apresenta a sua cidadania, todos arrefecem a violência. Todos agora vão agir segundo as leis. Fora disso, era de forma precária, isso era de forma violenta. E é interessante que a partir desse momento em que ele é alforriado, Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. Filhas, nunca humilheis este homem. Está falando Alba Licínias. Célia se aproximou, tinha os olhos úmidos de lágrima. Estendeu-lhe a mão. Seus olhos encontraram o olhar do ex-escravo, numa onda de afeto e atrações indefiníveis. Então, ela percebeu naquele olhar toda a sua vinculação com aquele homem. E eu trouxe aqui, antes de concluir, o tipo de libertação. O manucium por pervicatium. O que acontecia? Quando você batia na cabeça, você estava libertando. E libertando, você fazia com que aquela criatura fosse alforriada. Então, ele poderia ter o seu nome, né, o nome dele, mas o seu nome, para que ele mostrasse a sua alforria. O agora, manucium, censo. Então, manúcio é quando era a libertação. O censo é que, quando ele ia ser levado ao pretor, que ele estava alforriado. Então, era levado agora para que ele fosse computado como um homem livre. E por testamento, às vezes, as famílias deixavam por testamento a liberdade àquele escravo. Então, ele foi desta primeira ordem, manucium pervicatio, então batendo o bastão na sua cabeça, dizendo que ele estava livre. Então, eram ditas certas palavras. O liberto, visivelmente emocionado, inclinou-se e beijou reverentemente a mão de Célia. Então, veja a candura, a singeleza de Célia. E ele agora, com a ternura que envolveu a ambos, ele agora beijou as mãos. E ajoelhou-se na sequência, osculando, beijando humildemente os pés de Alba Licínia. Isso denota que o espírito está buscando uma resignação, buscando uma gratidão, buscando valores do espírito. Então, neste primeiro capítulo, nós quisemos mostrar como era a família, como era esta engrenagem, como isto agora gerou para a própria Roma o apogeu, mas também com a sua dissolução, os seus problemas, as suas dificuldades. Então, nós vamos concluir o nosso estudo de hoje. Nós vamos agora, no próximo capítulo, entrar em coisas ligadas ao cristianismo, mas é uma apresentação bem interessante deste contexto em que estavam inseridos todos eles. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que recebemos, e em teu nome, Senhor, queremos agradecer a proteção e queremos que o nosso Natal possa ser embalado por Célia, possa ser embalado por Jesus, o nosso grande mestre e amigo, e por Chico Xavier, Emmanuel e tantos outros que nos dão padrões e valores e proteções
e todos os que aqui serão estudados. Assim, gratos em teu nome, finalizamos o estudo da noite, dando graças a Deus. E que assim seja.